Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar substâncias e misturas, tá? Então, tá na página 64 do nosso livro. Substâncias e misturas são os dois grupos que podem ser classificados qualquer tipo de matéria que existe nesse nosso universo. Essa matéria pode ser natural ou artificial. Substância, definição de substância. É um material formado por um único tipo de componente, seja ele uma molécula ou um elemento químico, certo? Então, as substâncias, elas são formadas por um só tipo de componente, ok? É quando nós temos esse componente isolado. Esse componente, esta substância, pode ser classificada de duas formas, simples ou composta. Ela é simples quando ela é formada por um só tipo de elemento químico, por exemplo, O2, que é formado só pelo elemento oxigênio, que é o gás oxigênio que nós respiramos, O3, que é o ozônio, né, que está presente nas camadas mais altas da nossa atmosfera, nos protegendo dos raios ultravioleta do sol, gás nitrogênio, gás hélio, que é aquele que enche o balão e o balão fica flutuando, todo mundo acho que já viu, mercúrio, que é o metal mercúrio, ferro, que é o metal ferro. Já a substância composta é aquela formada por dois ou mais tipos de elemento químico. Por exemplo, a molécula da água. A molécula da água é H2O. É hidrogênio e oxigênio. Então, aqui nós temos dois tipos de elemento químico, o que faz dela uma substância composta. H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Nós temos aqui três tipos de elemento químico. Eu observo pela letra maiúscula. Os elementos químicos são representados por letras maiúsculas, certo? Então, aqui eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Três tipos de elemento químico, o que faz o ácido sulfúrico uma substância composta. Aqui eu tenho HCl. Ácido clorídrico, que é o ácido presente no nosso estômago. Ele é formado pelo elemento químico cloro e pelo elemento químico hidrogênio. K2O. K2O, eu tenho aqui o potássio e o oxigênio. C2H6O, que é o etanol. O etanol é formado por três tipos de elemento químico, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui nós temos uma observação sobre a água que nós bebemos. A água que nós bebemos não é água pura, e sim água potável. O que quer dizer água potável? Que ela é adequada para beber, livre de micro-organismos e poluentes. No nosso livro, nós temos ilustrado a substância simples e a substância composta. Eu estou mostrando porque está bem didático. Aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio formando o gás hidrogênio, é uma substância simples. Só um tipo de átomo forma essa substância. Já na substância composta, nós temos oxigênio aqui, né, que é a água, e dois átomos de hidrogênio. Eu tenho mais de um tipo de elemento químico, formando então a substância composta. E como que uma substância pode ser diferenciada da outra? Através das suas propriedades específicas. E quais são elas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, cor e dureza. Para caracterizar uma substância, existem tabelas com valores de referência. E quando a gente verifica em laboratório qual é a substância, se o número foge do que está na tabela, então a gente observa que há mistura, que a substância não está pura, pois tem variação em suas propriedades específicas. E o que é qual é a definição de mistura? A mistura é constituída de duas ou mais substâncias diferentes, né? Que pode ser simples, a substância simples ou composta. Observe, por favor, esse recipiente. Nele nós temos água, álcool e glicose. E acreditem, a aparência é essa, como se a água tivesse translúcida aqui. A gente não vê o álcool e a gente não vê a glicose. Mas observem aqui que nesse recipiente nós temos três substâncias. H2O é uma, C2H6O, que é o álcool, é outra, e C6H12O6, que é a glicose, é outra. Se eu tenho três substâncias em um mesmo sistema, em um mesmo recipiente, eu tenho uma mistura.
Aqui, ó, num outro recipiente, eu tenho água e sal. A fórmula da água, H2O, a do sal, NaCl. Como eu tenho duas substâncias diferentes no mesmo recipiente, eu chamo esse sistema aqui de mistura. Nesse cilindro aqui, faz de conta que eu tenho ar atmosférico. Professor, o que é o ar atmosférico? É o ar que eu respiro. O ar que eu respiro é uma mistura homogênea. O que significa mistura homogênea, professora? Aquela que é igual em toda a sua continuidade, tem a mesma aparência. E aqui nós temos uma mistura de gás nitrogênio, gás oxigênio e outros gases. Então, olha só, a fórmula do gás nitrogênio N2, a do gás oxigênio O2, são substâncias diferentes presentes no mesmo sistema. Então, eu classifico como mistura. Exemplos de mistura do nosso dia a dia: a seiva das plantas, o nosso sangue, petróleo, a gasolina, o álcool que é vendido no posto de gasolina, uma mistura, e etc. Temos agora a definição de liga metálica. O que é liga metálica? É uma mistura que contém metal. E esse metal é o integrante que aparece em maior quantidade, por isso que é chamado de liga metálica. Por exemplo, o aço inoxidável, que é uma mistura de ferro, carbono e pequenas quantidades de outra substância. Ele é uma liga metálica. Aqui, ó, nós temos no livro, na página 65, essa definição de liga metálica e mostrando aqui panelas feitas com aço inoxidável.